Então, hoje o assunto aqui é poesia. São dois poetas muito novos, novíssimos, eu diria. É sim, você também. E eu posso falar isso. Então, vamos dizer que em relação a mim, viu, Marco Aurélio? São dois poetas muito novos e com uma produção muito significativa, muito mesmo. O Marco Aurélio na área da poesia, do cordel, da cultura popular, numa atividade que vai se desdobrando, né, em inúmeras atitudes e participações e prêmios e projetos, né? E a Luísa também, né, com 3 livros já, 2 também mais conhecidos do que o terceiro, um deles já com prêmio foi finalista da Oceanos e ganhou, enfim, o prêmio Jabuti como melhor livro na categoria Poesia e como melhor livro do ano, né, editado pela Nós. A gente tem a alegria também aqui de ter a editora da Nós, que é uma editora que está que nem um balão vermelho subindo pelos ares, em plena ascensão, né, com resultados já... É uma vida tão breve e, ao mesmo tempo, resultados tão positivos, né, que contribuem tanto aí para a divulgação do livro, aqui no Brasil e fora do Brasil, né, com autores, né, de âmbito internacional. Tá? Então, estamos em boa companhia, né, e eu gostaria de começar com a Luísa. Luísa, eu queria saber o seguinte de você, para começar a conversa. Quando é que você sentiu que era poeta? Eu sei que você vem de uma família de educadores, né? A mãe da Luísa é professora da USP, e o pai também é educador. Eles tiveram até uma escola em Ribeirão Preto, chamada Tarsila, que eu tive a oportunidade de conhecer quando a Luísa era menina. Então, desde essa oportunidade, não vi mais a Luísa, porque eu me mudei, saí de lá, a Luísa seguiu a vida dela. Então, a Fliparacatu me deu também essa alegria de reencontrar a Luísa já moça e poeta premiada. Quer dizer, isso é uma alegria muito grande, né, para a gente. Um reencontro assim, muito feliz, né, Luísa? Então, vamos lá. Quando é que você achou que poderia ser considerada por si mesma como poeta? Quando é que aconteceu isso? Conta aqui para a gente, para começar a conversa. Queria agradecer muito a toda a organização, todo mundo que está trabalhando aí na interpretação de Libras, na produção. Agradecer o convite e agradecer essa feliz coincidência de reencontrar a Nádia aqui nessa conversa. Bom, acho que quando era criança eu super me considerava poeta. Assim. Eu tinha um livro de poemas, já tinha essa coisa de publicação independente, ou publicação, né, pelas pequenas, grandes casas editoriais. Eu lembro do meu primeiro livro de poemas, eu tinha uns 9 anos, imprimi em casa, desenhei e fui para a escola para manguear com os professores, assim, já vendendo ali de mão a mão os livros. Mas depois eu vou para o teatro, fazer faculdade de artes cênicas, mergulho no universo do teatro de grupo, como atriz, vou fazer direção teatral, e esqueci bastante essa coisa de escrever poesia. O meu reencontro se dá através do Islã, né? E quando eu falo de Islã, não estou falando do islamismo, gente, é do Islã, do poetry Islã. Né? Eu gosto de marcar isso porque é uma diferença que, inclusive, em cursos de literatura, algumas vezes se confunde isso. Era né? importante explicar bem por que você se considera islamer, né? Porque você é poeta, é atriz e islamer. E islamer. Exatamente. Então, vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar, são batalhas de poesia que surgiram na década de 80 em Chicago, foram criadas pelo Mark Smith e por uma série de outros poetas e artistas que estavam fazendo, enfim, um movimento de poesia falada muito importante nos Estados Unidos naquele momento, né?
como, enfim, a gente tem uma influência do folk, das rodas de hip hop, do spoken word, dos discursos dos ativistas dos direitos civis, né? O slam ele vai congregar e compor uma cena de oralidade muito forte daquele década de 80, 70 nos Estados Unidos. As regras são muito simples. São poemas de até 3 minutos, autorais, em que você não pode nem usar figurino, um objeto ou acompanhamento musical. E nisso o slam se diferencia, por exemplo, de uma batalha de rima, né, ou uma batalha de hip hop. No Brasil chega em 2008, através da Roberta Sila Dalva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de teatro hip hop, e se espalha pelo Brasil inteiro, né? Hoje a gente vai completar, no final do ano, 15 anos de slam no Brasil. São mais de 100 comunidades espalhadas nas 5 regiões. Inclusive, na Flipacaratu, a gente vai ter no sábado e no domingo, ou na sexta e no sábado, depois a Pauliane... Sábado e domingo, né? Enfim, uma batalha aqui também com o Rogério Coelho, que é um grande slam master em Minas Gerais. E eu lembro de uma sexta-feira à noite, que eu não tinha o que fazer, eu resolvi descer na estação Guilhermina Esperança, que é uma estação de metrô que vai para a zona leste de São Paulo, na linha vermelha. E, de repente, eu me deparo com 100, 200 pessoas em volta de um lampião, ouvindo poesia, gente. E se uma coisa que o slam consegue fazer é captar energia, captar atenção e fazer você ficar vibrando com aquilo, né? Eu até brinco que o futebol... Na literatura é o slam, assim, porque de fato você fica preso, assim, é uma emoção que para mim, eu sou fanática por futebol, né? Parecia que eu estava vendo uma final de Libertadores, querendo saber quem ia passar para a próxima rodada. Meu Deus, tal poeta perdeu ponto, ultrapassou, então não vai passar. Fulano de tal vai classificar e vai batalhar no estadual, que vai levar para a França, que vai para o Abiyayala Slam, enfim, é um mundo de fato de trazer uma ludicidade para a poesia, né? E trazer essa noção do jogo para o fazer poético. Eu comecei a frequentar como ouvinte. Quando eu vi, eu estava indo em todos os slams, assim, eu estava batendo cartão. Eu comecei a participar em 2013, então a gente só tinha 5 comunidades ainda de slam no Brasil, as 5 na capital de São Paulo. Quando eu vi, eu estava batalhando. Quando eu vi, eu estava chegando lá na final do Slam BR, né, no momento, inclusive, a gente tinha poucas minas participando, né, era uma cena bastante masculina, até 2016. Quando eu vi, eu comecei a publicar os poemas para tentar vender depois do slam, né, e garantir depois ali a cerveja depois da batalha. E quando eu vi, eu estava aqui com o livro, com Também Guardamos Pedras Aqui, com Nadine, o Sangria e tudo mais. Então foi, acho que, um processo meio orgânico e um pouco no susto também, assim, sabe? Quando eu vi, estava aqui. Você foi se articulando, né, aos poucos, né? Até dar essa explosão que é a sua poesia, né? É uma explosão. E você tem uma imagem muito bonita, que é como se fosse um fósforo que não precisa acender para explodir, mais ou menos. Explosão que nem precisa do fósforo para explodir, uma coisa assim, que eu acho que traduz muito bem o que eu acho que é a sua poesia, né? E depois também nessa mistura, né, de performance, de dramaturgia que você consegue. Mas isso a gente deixa para daqui a pouco, que eu vou agora para o lado de cá, viu, Marco Aurélio? Você é do sertão, né, Marco Aurélio? Sertão da Bahia. Também fez a universidade, né, que nem a Luísa. A Luísa defendeu uma tese de mestrado sobre poesia, né, Luísa? Sobre slam. Sobre slam, então. E você, lá na Bahia também, né, frequentou a universidade, mas eu acho que a sua atividade principal mesmo é aquela de, em torno do folclore e da poesia popular brasileira, construir um universo muito diversificado. Porque eu estava vendo que você tem uma atividade como professor, você tem uma atividade como pesquisador, você faz antologias de conto, reunião de contos populares, né? Uma seleção para fazer antologia também de contos, né? Então, adaptação, né, de obras para o cordel. Então, dentro desse núcleo, que é a literatura popular e folclórica, eu acho que você navega em várias frentes, né? E eu queria ouvir de você assim... eu sei que tem uma personagem muito importante na sua vida, na infância, que
eu gostaria que você falasse sobre ela, porque eu também fiquei encantado com esse fato, né, de encantamento seu com essa personagem familiar, né? E também como é que você foi desenvolvendo várias atividades ainda dentro desse tema central, que é a literatura popular brasileira. Boa tarde. Assim como a Luísa, eu comecei muito cedo também, muito cedo mesmo. Esta pessoa que ela cita é a minha avó paterna, Luzia Josefina. Eu nasci perto de uma igreja um pouco menor que essa, que foi meu bisavô que ergueu. Meu bisavô é o benzedor, o rezador mais famoso de todo o oeste baiano. Chamava Ramiro José de Faria. Tinha ascendência judaica, mas já católico, né? A igreja, inclusive, devotada à Virgem da Conceição e ao Senhor dos Passos. Então, eu digo assim que na minha infância eu vi Nossa Senhora da Conceição essencialmente, talvez seja a imagem de Nossa Senhora que resuma melhor a grande deusa. Conversava com a Luísa a esse respeito, porque ela está ladeada de anjos, né, cabecinhas de anjos, mas ela também está sobre a meia-lua, que é a representação antiga de Ísis. Por vezes essa meia-lua é uma serpente, e aí tem a ver com os mistérios do feminino e o mistério da renovação lunar, porque assim como a lua aparentemente morre e ressurge, também a serpente deixa a sua pele e renasce. Daí a alegada imortalidade da serpente. E minha avó não ligava para nada disso, ela tinha um conhecimento muito grande da religiosidade popular e é uma pessoa que escrevia também, mas com a boca e com a alma. Contava, salvo engano, ela sabia mais de 100 contos tradicionais, romances, cantigas, acalantos. E ela só esteve neste mundo, né, até os meus 8 anos. Parece até poema de Casimiro de Abreu. E o lugar em que eu nasci chamava Ponta da Serra. E eu nasci numa casinha que fica ao pé da serra realmente, e tem a razão de eu ter nascido ali, o único dos meus irmãos a ter nascido naquele lugar. O meu bisavô foi perseguido pelo médico do Bonito, do Arraial do Bonito, hoje cidade de Capoeirã, à época município de Caetité. O fato de ele ser o benzedor, o rezador, o curador, de conhecer as ervas, fez com que ele fosse perseguido pelo Dr. Franco Fernandes, também da nossa família, um pouco mais distante, que foi o pioneiro a clinicar no Bonito. Ele moveu um processo contra o meu bisavô e ele se mudou, deslocou-se, digamos assim, uns 2 quilômetros, já que naquele tempo a Ponta da Serra pertencia a Riacho de Santana, para ficar um pouco fora do alcance da perseguição, da Inquisição movida pelo Dr. Franco. Depois eu achei no Jus Brasil o processo todinho. Inclusive, é quase uma peça, né, o que é citado, porque ao final ele é absolvido. E meu bisavô, ele tem umas histórias muito incríveis com ele, que ele havia enfrentado o diabo na forma de um gato enorme e o derrotado rezando o Crê em Deus Pai, o credo. Histórias de pessoas que fugiam e ele fazia um rastro em torno, um risco em torno do rastro dessas pessoas, impedindo-as de ir muito longe. Tem uma, inclusive, que aconteceu com meu tio Manuel Guedes, já falecido, casado com tia Lili, irmã mais velha do meu pai. Conta-se, João Guedes que me contou, irmão mais novo de Manuel. Eles são sobrinhos do meu bisavô. Tudo em família, né? Minhas avós são primas carnais também. Ou seja, minha avó Luzia é minha avó, mas também é minha prima. Meu pai, minha mãe também são meus primos, né? Tá tudo. Meus irmãos, a mesma coisa, também são meus primos. Enfim, nossa família tinha disso. Ladislau, o pai do meu bisavô, é irmão de Manuel, pai da minha avó Luzia e de José, pai da minha avó Alaide. Então, estava tudo em família. Com exceção do meu avô paterno, Padinho, meu padrinho, né? Chamava Padim, que desceu a Chapada Diamantina, contei essa história ontem, perseguindo uma vaca que havia se extraviado, e essa vaca foi muito longe, foi até a nossa região.
e a um lugar chamado Vargem Grande, que ele achou tão bonito, a vaca ficou no local, marcando o lugar, né? Alguém aprendeu e ele voltou e foi buscar o restante da família. Quando essa história foi contada, eu me lembrei que é o mesmo mito da fundação de Tebas, em que Cadmo sai à busca de Europa, raptada por Zeus, metamorfoseado num boi, né, para explicar o culto taurino na ilha de Creta, que foi para onde Zeus o raptou, levou a princesa Fenícia. E Cadmo acabou dando com os costados em Tebas, também perseguindo a tal vaca, e lá fundou uma cidade. Então tem uns mitos de origem na minha família assim muito interessantes. Obrigado, gente. Mas a minha avó Luzia, falando exclusivamente dela, assim, eu me recordo que ela tinha uma voz muito bonita. E tia Lili, que é a única filha dela, tia Lili, a mais velha, morreu ano passado, infelizmente. Foi minha mestra também, recordou muitos dos contos e cantigas. Eu tenho registrado boa parte. Ela é 14 anos mais velha que meu pai. Minha avó teve 3 filhos. Tia Lili, tio Nenzinho, que chamava José, e meu pai, que chama Valdir. Os mais velhos já falecidos. A distância de idade de cada um são 7 anos. A cada 7 anos nascia um filho. O tempo que Jacó serviu, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Então, tem uma coisa do setênio também que está ligado à lua, né, na minha vida. E aqui eu encontro, né, Nossa Senhora do Rosário, e vou mostrar para vocês algumas coisas do acervo da minha avó. Este é um folheto de Rodolfo Coelho Cavalcante, um poeta alagoano que foi camelô e palhaço de circo e que se estabeleceu na Bahia. Por muito tempo esteve na Bahia. É pena que a Paloma não esteja aqui, porque o Rodolfo foi muito amigo do Jorge Amado, inclusive ganhou, né, a Comenda Machado de Assis por intervenção do Jorge Amado. E foi um propagandista. Esse folheto é de 1947, pertencia à minha avó. Outro que pertencia à minha avó, este aqui me dá até arrepios. Tem o título mais longo da história, parece título de filme italiano antigo, né? O título é o seguinte: A visita do grande escritor Plínio Salgado ao estado da Bahia, Plínio Salgado, aquele, onde percorreu várias cidades do nordeste ao sul do estado, no dia 22 de março de 1949. É um folheto de reportagem sobre a passagem do Plínio Salgado. O integralismo, felizmente, havia malogrado, né, mas ele tentava voltar à política. E este aqui traz uma capa em xilogravura do poeta Minelvino Francisco Silva e conta a história de uma beata da Chapada Diamantina, Maria Milza. Minelvino foi um poeta negro, xilogravador genial. Eu o conheci porque eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil como menor aprendiz aos 14 anos, e havia um filho dele que trabalhava lá, chamado Antônio Francisco Silva, que o pessoal chamava de Mumu, como caixa. E um dia, Minelvino apareceu, e eu me recordando que eu aprendi a ler com um folheto dele chamado João Acabamundo e a Serpente Negra. E Minelvino tem uma das estrofes mais interessantes assim, de um poeta popular, que ele diz assim, Luísa: Eu e Jesus de Belém nascemos quase num dia. Ele em Belém da Judéia, eu em Belém da Bahia. Ele pregava o evangelho e eu prego a poesia. Ele nasceu em Olhos d'Água de Belém, daí, e se autodenominava o trovador apóstolo. E assim, para fechar, porque acho que a prosa vai longe, na casa da minha avó, que ficava ao lado da casa do meu pai, tinha uma gaveta de um armário onde guardava os folhetos. Aí tinha a história de Lampião, do Padim Padiciço, e tinha João de Calais, que é o Jean de Calais de Madame de Gomet, né, do século XVIII, que foi vertido por muitos poetas, e que o Cego Oliveira gravou, está no filme da Tânia Quaresma, Nordeste, Cordel, Repente, Canção. Tinha o João Soldado, que meteu o diabo no saco, que é uma história portuguesa muito conhecida, mas que corre o mundo em versões russa, polonesa, enfim. Os irmãos Grimm têm uma também, na Costa Rica, Carmeia também recolheu.
E o João Soldado eu aprendi aos 7 anos. E eu comecei a fazer, por conta disso também, e de ouvir minha avó cantar. Eu tenho um original feito à mão por ela e por meu avô, de Zezinho e Mariquinha, que é um folheto muito conhecido, datado de 1929. E com 6 anos, eu rascunhei os meus primeiros versos. Só que era um caderno do governo do Estado, que vinha com o timbre do governo na capa, e eu achava que estava fazendo uma coisa feia, porque este caderno foi dado para a escola, para a gente utilizar na escola. Então eu escondia debaixo da cama, e ia escrevendo assim, botava a cabeça para fora, escrevendo um conto de encantamento. Infelizmente esse caderno se perdeu, mas alguns eu acabei conservando. Este aqui mesmo tem umas 5 histórias. Inclusive, eu participava de todo o processo, fazia as capas. Isso aqui é edição única também. E fui imergindo na poesia, e a poesia foi imergindo em mim. Enfim, a gente vai voltar a falar um pouco mais, porque tem outras imagens assim de infância, só para dizer que ela me apelidou de Zezé. Até então não sabia de quem se tratava, né? Apesar de ser uma pessoa do mundo da voz, ela também eventualmente frequentava o mundo da letra. E o Zezé é o personagem, né, do José Mauro de Vasconcelos, na verdade é a persona dele no Meu Pé de Anja Lima. E o meu pé, na verdade, foi um pé de umbuzeiro, né? Foi o meu gabinete de leitura no começo da minha infância. Você nasceu mergulhado, então, no cordel. E o cordel em mim. E ainda tinha um arquivo, né, de família. Tinha, nessa gaveta, tinha um dente de onça, um dente de jacaré, um guiço de cascavel e um punhal desse tamanho. E os cordéis estavam lá. Devidamente protegidos, né? Devidamente protegido. Dizem que essas coisas têm efeito, né, usar um palavrão aqui, apotropaico, né, ou seja, de repelir o mal, como aquelas cabeças de boi que as pessoas deixavam, né, nas casas de roça, encimando, igual a casa da Baba Yaga, né, só que lá é cabeça de gente. A gente botava uma cabeça de boi para manter o mal distante, afastado. Muito bem. Vamos do lado de cá. Que tal a gente falar sobre a sangria? Que eu acho que foi quando você explodiu, né? Não foi? Foi. Acho que foi, né? Bom, Sangria é o meu segundo livro de poemas. Ele foi publicado em 2017. Eu já estava participando bastante dos movimentos de Islã. Rapidinho, antes de entrar no Sangria, é muito curioso essas mitologias familiares, né? Que eu sou Luísa por conta da Luísa Erundina e por conta da música do Tom. Era para eu chamar Tom, na verdade. Exatamente, meu segundo irmão chama Chico. O meu terceiro irmão chama Caetano. E a caçula chama Betânia. Então, eu também, assim, é louco, né? Como que isso vai construindo a gente. Meu pai é Arquilau, né? Arquilau, do grego. E tem algo aí que depois, quando a gente chegar no Pedras, vai vir, assim, porque, enfim, né? Meu pai era professor de história, então sempre ouvia muito essas mitologias gregas. E ele aqui do interior de Aguaí, Poços de Caldas, com esse nome, né, Arquilau, que em grego antigo significa, não me lembro o que exatamente agora, mas que... Exatamente, essas antiguidades que a gente vai revirar, essas deusas com serpentes, a gente ficou almoçando hoje e pensando nessas iconografias tão antigas, né, e que, de certa forma, o cristianismo e o colonialismo depois vão se apropriar, né, e muitas vezes colocar em narrativas muito violentas, né? E o Sangria nasce um pouco de uma pesquisa que eu estava fazendo naquele momento, que era de pensar como que o colonialismo, né, e o Brasil, essa noção de Estado, nação, vai se erguer a partir da violência contra os corpos femininos e feminizados. Acho que melhor do que eu ficar falando sobre o que era o Sangria, talvez chegue mais se a gente fizer um poema do Sangria, né? Pode ser, gente? Vocês topam? Lógico. Acho que eu sou melhor poeta do que
palestrante Vamos nesse lá. sentido. Geralmente no slam a gente faz 1, 2, 3, slam. 1, 2, 3. Vai, gente, a gente consegue. Estou chamando o reforço da molecada que está chegando aí. Vocês me ajudam? Ai, que bom, né? Que a gente tem reforço para... Esperar eles sentarem para a gente continuar, né? Nossa, gente. Bem-vindas, vocês que estão chegando. A gente está numa mesa sobre poesia. Meu nome é Luísa. Está chegando ainda mais uma molecadinha? A gente continua. Não, acho que já dá para você Já? começar. E a gente vai aproveitar que vocês chegaram para receber vocês com poesia. E aí eu queria pedir ajuda para a gente cantar... Não cantar não, gente. Fazer um grito de guerra. Isso no slam funciona quase como quando o juiz apita para bater o pênalti. Sabe esse momento que ele apita e o estádio inteiro respira junto e fica concentrado, né? E a gente coloca uma atenção na palavra que vai ser proferida na sequência. Então eu falo 1, 2, 3, vocês falam slam. 1, 2, 3. Slam. 1, 2, 3. Slam. Eu queria escrever a palavra... Como que é a mesma palavra? Eu queria escrever a palavra... A palavra escrever, eu queria a palavra... Como é que é a mesma palavra? Eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever a palavra... Brasil. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho, tanto bandido, general. Aquele nome de quem a borracha vira bala e perversidade e qualidade de bem. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória, me disse: para e volta. Volta para o começo da frase, para o começo do livro, para o começo da história. Volta para Cabral, as cruzes estão citando, chegando e se pergunta: da onde vem esse nome? Palavra, mercadoria. Brasil. Pau. Brasil. O pau branco, cisgênero, enfiado à torta à direita, o suposto direito de violar mulheres, o pau a pique, pau de arado, o pau de seco, pau de ferro, o pau patriarcal, face e orgulho nacional. A colonização começou pelo útero. Matas virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Deodoro metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel. Pedro ejaculando Sidom precoce. Costa e Silva gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Aí 5. Getúlio, Jânio, Geisel, Temer, Bolsonaro. A ordem parte da cabeça do membro ereto de quem é a favor da redução, mas bebida num feto é o pau. Brasil multiplicado 33 vezes. Enfiado numa só garota. Eu olho para a caneta e tenho certeza. Não escreverei mais o nome deste país enquanto estupro for prática diária. E o ideal de mulher, a mãe gentil. Esse é o poema de abertura de Sangria. Sangria, basicamente, é uma tentativa de reler a história brasileira, pensando, né, nessa cultura patriarcal que funda essa ideia de país e que, infelizmente, se perpetua nos dias de hoje com os incontáveis feminicídios, né, as incontáveis violações de corpos femininos, feminizados, nas diferentes formas, né, de violência de gênero. Então, foi um pouquinho essa a ideia desse livro. E como é que a sua voz, né? Como é que a sua voz compõe, né? Integra, né, esse conjunto, né, de poesia, faz parte dela, né? Eu até tento ler, mas não é a mesma coisa. Quer dizer, depois de ver você falando, né, esses poemas, realmente é o lugar da sua poesia, eu acho, né? Porque surge muito desse movimento de poesia falada, né? Assim, ele surge da roda, ele surge de uma poesia que ela é sussurro, ela é saliva, ela é encontro, ela é grito e ela é silêncio, né? Ela é, inclusive, o gaguejar, o perder a fala, enfim, né? É a voz que está além e aquém da palavra, né? E se a gente pensar numa tradição, né, como estava sendo falado na mesa anterior, uma tradição que é muito eurocêntrica, que deixa só a palavra no escrito, a gente perde toda essa outras tradições, né? Esse sopro, essa voz que também está no vento. Eu não sei se o
Marco Aurélio também, aí nas histórias dele todas, acho que de alguma forma conflui nessa palavra falada, né? Você também está acostumado, então, a falar seus poemas de cordel? Também. Né? Foi, digamos assim, eu vou contar uma história rapidinho. Nós íamos para as casas de roça e aí eu comecei a compor ABC, porque minha avó falava de um ABC dos revoltosos. Dizendo revoltosos, pouca gente vai saber ligar historicamente. É a coluna Prestes, mas ninguém falava de coluna Prestes, só falava de revoltosos, que é um grupo que chegou e causou medo, causou pânico na população. É a informação de que dispunham. E nesse caldo surge uma personagem, a velha Olímpia. A velha Olímpia é uma mulher, ela tinha uma... até o Câmara Cascudo cita, né? Nós falamos que quando alguém tem um problema na perna, que a perna adormece por má circulação, é a perna esquecida. E ela tinha uma perna esquecida, o que fazia com que ela andasse se arrastando. E ainda assim, ela andava muito e vendia os poemas e os benditos que ela confeccionava numa folhinha de papel pautado, costurava a máquina, escrevia à mão, costurava a máquina e vendia. E ela fez o ABC dos revoltosos em 26. E se em 26 o pessoal já chamava Velha Olímpia, quer dizer que ela nasceu em meados do século XIX. E ela começava assim, o a entrada do barulho no Império do Brasil, essa noção ainda de que o Império continuava. Só se ouvia o pipocar das mausas e do fuzil. Bahia é Salvador, até porque o sertão não se sentia Bahia, né? Bahia é aquela parte lá em que, entre aspas, né, o Brasil supostamente começa. Então, Bahia manda socorro, que já estamos aflitos, já está para se acabar, o comércio do bonito, o povo correndo todo e todo mundo contrito. Aí ela cita meu bisavô. Ramiro, por ser major, foi com um batalhão na frente, e com ele ainda ia uma meia dúzia de gente, uns lhe rendendo homenagem, outros bancando valente. E ela ri de si mesma. Tem uma parte que ela diz assim: estou apegada a Deus para acabar com esta demanda. Eu vou na ponta da serra com uma trouxa de banda, com uma perna esquecida e outra quase que não anda. Então, essa personagem, infelizmente, eu não sei nem o sobrenome, porque já na idade adulta, Padrinho José, padrinho do meu pai, que também morava na Ponta da Serra, Padrinho José e Madrinha Nezinha. Madrinha Nezinha eu cito num poema que ela ficava na janela de casa e a gente pedia rapadura, ela ia no paiol, no meio das palhas de bananas secas, né? E pegava. E Padrinho José falava da velha Olímpia e acabou me fornecendo também algumas histórias. E eu comecei a compor ABCs, de alguma forma, para me manter, né, porque fica muito mais fácil de recordar. O ABC é tão antigo que no livro dos Salmos a gente tem um ABC, Aleph, Gimel, Dalet, né, que são as letras do alfabeto hebraico. É uma forma de você reter na memória também. Santo Agostinho compunha ABCs. Possivelmente, na liturgia dos deuses da Mesopotâmia, também havia algo similar, né, aos ABCs. Tem um livro de um pesquisador chamado Stephen Langdon, que estuda a mitologia mesopotâmica. Mesopotâmica é um termo exportado, né, mas da Suméria, da Acádia, da Síria, da Babilônia, enfim. E aparece muito as evocações à deusa, que depois vão ser substituídas nos Salmos pela evocação ao Deus. E possivelmente o ABC tenha surgido lá. E eu comecei também fazendo uns ABCs, e a gente ia para as casas de roça e o pessoal nos colocava na cozinha. Tanto os cordéis que eu sabia de cor, quanto esses ABCs me rendiam a algum pecúnio. E eu me recordo uma vez, com maior orgulho, eu cheguei na venda do Jorge, do Jaime Andrade, aí tinha um monte de gibis, nós chamávamos revistinhas.
pendurados. Aí tinha um do Tex. Tex é um cowboy italiano, né, mais antigo do que o Western Spaghetti. Chamava Ais na Manga. Eu nunca tinha lido Tex. E aí eu estava com o dinheiro que eu ganhei recitando meus poemas, entreguei para o Jaime e voltei com o Tex para casa. Para mim foi assim, o máximo orgulho. E aí eu comecei a fazer porque em 1982, eu tinha 8 anos, e havia uma disputa política em Igapoã. José Calmito, que depois foi deputado estadual, disputava com Manuel Azevedo, que é sogro desse Zé Rocha, deputado federal. Enfim, não é uma boa referência. Mas o Calmito, pertencendo ao MDB, e o Manuel Azevedo ao PDS, que vem da aliança, né? Que eu não vou dizer o resto também, para não atrair coisa ruim. E o Calmito acaba ganhando. E eu fiz um ABC contando a história dos dois. E o pai do Calmito chamava Sully, o mesmo nome do poeta francês, né? Sully Prudhomme. Ele um dia parou em frente de casa, acho que com um corcel, e mandou me chamar e pediu que recitasse o ABC. Nossa, e no final o velhinho pegou e meteu a mão no bolso e colocou algumas notas na minha mão. Aí sim eu pude comprar os meus cadernos, né, as minhas canetas, inclusive o lápis de cor, os lápis de cor com os quais eu pintei esses caderninhos aqui. Sim. Então, para mim, assim, a poesia tinha essa coisa da voz, do suporte da voz. Eu compus o Testamento de Judas com 9 anos. Meu tio avô, confeccionou Judas para ser queimado no sábado de Aleluia. Os caretas, eu vi aqui, estavam todos ali. Eu tomei uma surra de facão, né? Eles tinham um facão de madeira, tomei uma surra e me vinguei com o poema, já que eu estava lá no alto e eu não podia me acertar. Então, por conta de minha avó, talvez, essa voz poética, assim, eu acabei aprendendo muito e até hoje eu sei de cor muitos poemas. A princípio, eu lia muitos poetas românticos. Eu vi o Tom falando de muitos aqui, e tem um que ele não citou, que é um poeta que é cigano e, ao mesmo tempo, também é um poeta negro, que foi o Laurindo Rabelo. E tem um poema lindíssimo dele, inclusive está a merecer, né, uma nova edição, uma edição crítica. Tinha um poema dele que eu achava tão bonito, que foi em torno da morte de uma irmã, que ele chama Saudade Branca. E aí você entende que a irmã se tornou branca por conta da palidez da morte, né? Que ele começa assim: que tens mimosa saudade, assim branca quem te fez, quem te pôs tão desmaiada, minha flor, que palidez. Quem sabe se é flor saudade, quem sabe da sepultura, amor nas pedras penetra por milagre da ternura. Demais tu não muda seja qual for o desejo teu, conserva sempre o aspecto que a natureza te deu. Dista muito o céu da terra e os anjos asas não têm. Desata um voo, meu anjo, não tardas, meu anjo, vem. Vem apenas um momento, quero ver-te, irmã querida, embora depois de ver-te, fique cego toda a vida. Minha irmã falar comigo, esperança, encanto meu. Minha irmã falar comigo, responde, fala, sou eu. Então, é a dor de um irmão que perdeu a irmã. Obrigado. E aí, ouvindo, melhor dizendo, a Luísa, o Islã, a gente tem uma tradição de uma poesia de contenda. Gregório de Matos Guerra foi um personagem, e o Rabelo também foi. No Nordeste teve uma mulher chamada Chica Barrosa, uma mulher negra que foi assassinada, que cantava repente, Chica Barrosa, tomava cachaça, ou seja, fazia tudo que naquele tempo era interdito às mulheres e permitido aos homens, e andava de vila em vila, de cidade em cidade, contendendo com os homens. Assim como também havia um poeta escravizado chamado Inácio da Catingueira, que contendeu com aquele que foi considerado o maior poeta popular de seu tempo, Romano da Mãe d'Água. E no século XX também nós tivemos não sei, chamado Zé Limeira, né? Zé Limeira é um personagem à parte. Não sei se vocês se recordam de uns versos. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Né?
E o Emicida fez uma homenagem ao Belchior, criou o mote, né, a partir da história do Exu, mas cometeu um erro terrível, porque esses versos não são do Belchior, esses versos são do Zé Limeira, poeta do absurdo. E ele diz assim: quando estive no Recife, cantei no pranto socorro, ganhei 600 mil réis, comprei 600 cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Viva Zé Limeira. Viu, Emicida? Muito bom. Ô, Luísa, e agora chegamos, então, ao seu outro livro, né? Queria muito que você falasse sobre a construção dele e aquele arcabouço clássico que é tão evidente, né? E que serve como pontos, eu acho, de ancoragem dos seus vários poemas, né, ao longo do livro. Eu acho isso muito forte e denuncia também uma leitura muito apurada, muito sofisticada, inclusive, do que é essa tradição clássica. E como é que você soube ali selecionar aquele essencial, o essencial do essencial, para chegar, então, à sua proposta de leitura de cada uma dessas personagens, né, da Ilíada. Você podia falar, então, sobre esse livro para nós? Bora. A Nádia está falando do Também Guardamos Pedras Aqui, que foi publicado pela editora Nós em 2021, e que é um livro que eu busquei revisitar a Ilíada. Eu lembro que a primeira vez que eu li, né, esse poema, que é considerado a pedra fundamental da tradição literária ocidental, foi na virada de 2016 para 2017. E eu estava fazendo uma viagem pelo interior da Bolívia e visitando o local onde o Che Guevara tinha sido assassinado, né? Ele estava, naquele momento, tentando organizar uma revolução campesina para, né, enfim, fazer reforma agrária, para tentar um outro mundo, num período, né, em que a gente tinha ditaduras militares muito violentas em toda a América Latina, em toda a América do Sul. E o corpo do Che ficou 30 anos desaparecido. E ele só foi recuperado recentemente, agora já nos anos 2000, quando, nos processos nos autos de verdade, um dos milicos falou onde estava enterrado, numa pista de pouso. E hoje, nesse local, a gente tem o Museu do Che Guevara. E eu estava fazendo essa viagem para percorrer esse território e estava lendo a Ilíada. Eu não sei se vocês já tiveram, enfim, o espanto de ler a Ilíada, mas é um livro muito violento. Eu acho que é o livro mais violento que eu já tive contato na vida. Talvez a obra de arte mais violenta. Assim, os filmes do Tarantino, para mim, são fichinha. Assim, Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel, é leve, perto da quantidade de morte que está sendo retratada nessa narrativa do Homero, né? É um acúmulo de formas de violentar o outro, de exterminar a outra, de subjulgar, né, de não entender a possibilidade do diferente, da diferente. Então, eu estava lendo a Ilíada, muito trespassada por esse horror, não da guerra, mas de um massacre de um povo, e, ao mesmo tempo, visitando esse local. Só que o último canto da Ilíada é um canto em que Aquiles ele vai devolver a Príamo o corpo de Heitor. Então, Príamo ele é o rei de Tebas. Durante a noite, ele se camufla e vai passar pelo acampamento dos gregos e pedir para o homem que assassinou seu filho devolver o corpo de Heitor. É uma cena que é muito comovente, é uma cena assim, dilacerante. Príamo beija as mãos de Aquiles, ou seja, as mãos que mataram seu filho, e Aquiles devolve, né, a Príamo o corpo de Heitor. Heitor volta, né, e a família pode fazer todos os ritos fúnebres, Écuba, Príamo e todos os irmãos. E a guerra é suspensa durante esse tempo. De um lado, Patroclo, o amante de Aquiles, está sendo velado, e do outro, Heitor está sendo também velado. E eu pensava, a Ilíada, por mais violenta que seja, ela devolve o corpo para os familiares velarem. E eu estou aqui num território em que, durante 30 anos, o corpo do Che Guevara foi desaparecido. E se a gente olhar para a história da América Latina, são muitos e muitos os corpos que não foram devolvidos. Isso seja durante o período colonial, isso seja durante as ditaduras militares. Ainda são mais de 200 desaparecidos que as famílias não sabem aonde estão. Isso continua hoje, né, com as polícias militarizadas e com as milícias.
né, e com corpos que não são devolvidos, em que, né, as familiares, as amizades, não é permitido o direito a velar os seus mortos. Eu acho que ali surgiu o livro, foi nesse espanto. Eu não consegui trabalhar sobre esse tema, eu acho que eu não tinha maturidade ali para encarar essa tradição toda, esse monumento literário. Em 2019, muito apoiada pelo Marcelino Freire, que é um escritor, um poeta importantíssimo na minha vida, eu começo a escrever o livro. E aí eu chego nessa estrutura, que é um poema para cada personagem, são mais de 20 poemas, a maior parte deles até que curtos, em que eu vou tentando pensar essa tradição. Né? Por um lado, pensando o que ela funda, né, de ideal de literatura, de ideal de poesia, de ideal de masculinidade, né, e como que esse ideal que é tão distante chega nas Américas de uma forma extremamente violenta a partir do processo colonial. Então, é esse um pouquinho o movimento que eu proponho no livro. E você não pode ler um dos poemas? Então, vamos lá. Qual? Eu vou ler 2, então. Vou falar 2. Um para a Ifigênia, que é o que abre o livro, e o para Cassandra. A Ifigênia, ela é morta com 15 anos. O pai mata, né? Agamemnon mata ela para ganhar a guerra. Então, a gente está falando de o grande herói assim dos gregos, né? Um homem que é um déspota, e que eu vejo ele nos tantos tiranos que ao longo da história continuam no poder. E o segundo é para Andrômaca, que é a minha personagem favorita, que é uma eulírica que vai acompanhar vários dos poemas. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase. A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja, Ifigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história, esse pacto. Só sobraram pedras e rios sob o asfalto, esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios secos, antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava a misericórdia. Estou pronta. A canção. Também as crianças precisam dormir. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos, também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A moça, jovem, saco plástico no rosto, é Troia. As baratas, roendo o cu da guerrilheira comunista, é Troia. É Troia, o fotógrafo baleado no rosto, é Troia. As vítimas de feminicídio, os milicos, os tiranos, os déspotas, todos disparam contra a Troia, Andrômaca, o Ocidente. A literatura nascem da devastação de Troia. Agora você entende por que eu voltei? Eu não conheci Troia, mas a entrevejo esplêndida, nas carícias clandestinas, durante os bombardeios e gás de pimenta, no canto sim, no canto eu não vou me entregar, você grita, eu repito através dos séculos, minha irmã, não há poemas para você, nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o tino, quando virou espetáculo, maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir. É isso. Você acredita que está chegando no fim? Já está quase na hora da gente terminar. Eu estou achando uma gostosura ficar aqui ouvindo os poemas, mas eu tenho que dar um jeito, né? Me disseram que eu sou mediadora, eu tenho que terminar. Então, eu gostaria muito que você fizesse alguma consideração final, que você achar que vale a pena dizer aqui para a gente, que estamos reunidos, e depois também o Marco Aurélio, tá bom? Bom, eu vou com um poeminha curto, mas que também a gente fala de amor nos livros, né?
Então, eu termino agradecendo muito e fazendo um poema que é pro Aquiles, que é: oh yeah, eu aceito, oh yeah, eu digo sim, mas antes me mostre seu calcanhar. Obrigada, Pipacaratu. Paracatu. Eu fiquei quase sem palavras, né? Aliás, acho que todos vocês também. Todos nós, viu, Marco Aurélio? Eu só tenho a acrescentar. Aliás, eu não tenho que acrescentar nada. Mas tem uma informação, né, que eu acho importante também, é que a Ilíada começa justamente com dois homens disputando uma mulher. Aquiles e Agamemnon disputando Briseis, que é a filha do sumo sacerdote. E Aquiles se retira da guerra justamente porque ele perde. O orgulho dele, a híbris, né, como os gregos chamavam, é justamente esta. E ele volta justamente porque foi ferido no seu orgulho de macho, quando Heitor mata aquele homem que possivelmente, não diz isso na Ilíada, né, mas posteriormente isso vai ser dito, partilhava do mesmo leito dele, que é Pátroclo. E termina com os... Eu lembro até as palavras exatas da tradução que eu li. Os funerais de Heitor, domador de cavalos. Heitor é um personagem magnífico, né? Andrômaca, Cassandra, Pentasileia, rainha das Amazonas, que é aquela que é morta por Aquiles, que pensa ter derrotado um homem. E quando remove o elmo, né, trata-se de uma mulher tão bonita e ele apaixona-se por ela. É o mesmo tema, isso, Simone de Adoim, da donzela guerreira, né? Por sinal, eu acabei contando esse mito da donzela guerreira com a ajuda da minha esposa, né, da Lucélia, que é a xilogravadora. Porque nós temos muita história de matador de dragões, dragões leias. Eu sabia uma de cor, em cordel, que é Juvenal e o Dragão. Mas aí eu senti a necessidade de contar essa história da moça que se veste de homem e sai pelo mundo, mas ambientado no nosso país, com o elemento fantástico, mas que só vai... Esse elemento fantástico ele vai ser revelado ao longo da jornada dela, porque até então ela leva a mesma vida sertaneja que eu levava. Até a casa de Tia Lili, a Lucélia recriou aqui, né, nessa imagem. Mas eu vou terminar com a poesia também, mas antes disso, eu tenho um presente aqui para a Luísa. Eu pensei muito qual o presente, né, e com a Lucélia, a gente chegou a uma conclusão. Qual é a mulher que, ao mesmo tempo, representa a força e a delicadeza? Um arquétipo nordestino, né, já que nós somos da Bahia, e essa mulher também é da Bahia. Então, essa imagem aqui é uma xilogravura, ou seja, uma arte original, estampada num papel especial, representando Maria de Déia, que foi chamada Maria do Capitão, e que a posteridade conhece como Maria Bonita. Então, Maria Bonita... Chega às tuas mãos. Então é isso, minha gente, com esse Nádia, gesto de confraternização. Meu amor, deixa eu só ler um poema, porque eu pensei nesse poema e é curtíssimo. Desculpa, eu não Não queria... imagina. Você quer que eu peça para o pessoal falar 1, 2, 3 slam para você? Opa, por favor. Olha só o encontro aqui de duas tradições orais. 1, 2, 3. Mais forte, hein? 1, 2, 3. Eu dedico esse poema ao Sérgio, porque eu vi ele aqui falando de rios, né, rios mortos, juntamente com a Silvana Gontijo, e rios que ganham vida. Aos 11 anos, meu pai, minha família, né, numa balsa, atravessamos o Rio São Francisco, sobre uma balsa, uma C10, a gente estava no meio da mudança, eu e meus irmãos, a gente ia para cá, para lá, mas chegamos sãos e salvos à Serra do Ramalho, a Agrovila 9, o projeto que recebeu o pessoal de Sobradinho. E aí eu conheci o Encantado do Rio São Francisco, e a gente tem sempre que pedir licença quando vai molhar os pés no Grande Rio.
a mãe d'água, o compadre d'água, a mãe do mato, o pai do mato, estava todo mundo ali, e as personagens que margeavam o rio. E eu fiz esse poema que alude... Opa! Há um poema clássico da nossa língua. Isso aqui é para dar um tom solene, né? O meu nome é São Francisco, porém tenho outro de pia. Me chamavam de Opará no momento em que eu nascia das lágrimas de Iati, que pelo amado sofria. Nasci em Minas Gerais, que ainda nem existia. De lá fui abrindo espaço e atravessei a Bahia até chegar no oceano. Longo caminho eu fazia, atravessando cantigas e rasgando a serrania, para sentir o abraço do mar que me recebia, que eu entrasse 15 léguas em seu leito permitia. Foram tempos bem ditosos, de remanso e calmaria, tempos de muita fartura, mas tudo mudou um dia. O meu nome é São Francisco, Nádia, mas tenho outra de pia. E hoje, já velho e cansado, o dono desse carro aí, por favor, nos... aqui dentro? João. O sino de hoje está mais inteligente, né? Na minha época, o sino para tocar, a gente tinha que subir. O sino de hoje é mecanizado. Então, e hoje, já velho e cansado, não tenho a mesma valia. Gaiola não mais navega, acabou-se a pescaria. São tantos os perdões, é tamanha a covardia. Não sou sombra do guerreiro imponente que corria. O meu leito de abundância fez-se leito de agonia. Jamais pensei nessa vida que tal golpe sofreria, que aquele que alimentei de mim tudo tiraria. O meu nome é São Francisco, mas tenho outra de pia. Ainda assim sou teimoso, ainda tenho energia, e se pudesse voltar, no tempo não mudaria. Para o homem, esse ingrato, tudo de novo eu daria, pagando ódio com amor, como Francisco fazia. E minha última gota d'água, sem queixas eu ofertaria. O meu nome é São Francisco, mas eu tenho outra de pia. Obrigado, Nádia.